Olá, bom dia. No dia 13 de junho, Natal vivenciou uma grande tragédia com o deslizamento de terras no bairro de Mãe Luísa e Areia Preta. A Defesa Civil do município interditou várias casas, levando mais de 50 famílias para abrigos provisórios. Hoje, após quase um mês do desastre, muitas famílias ainda estão vivendo em abrigos improvisados e dependendo de doações. Saiba mais na reportagem de Daniele Castro. Móveis revirados, paredes quebradas e rachadas, casas interditadas e muito barro. Esse é o cenário da Rua Guanabara, localizada no bairro de Mãe Luísa, em Natal. O deslizamento de terras provocado pelas fortes chuvas causou um grande estrago. Semanas após o ocorrido, homens trabalham para recuperar a área atingida e evitar novos deslizamentos. Milena relembra os momentos em que teve que abandonar a casa onde morava às pressas. Foi de terror, pânico, todo mundo correndo com cachorro, o povo dizendo que o buraco estava crescendo. E a gente foi assim, né? Foi um impulso, porque quando eu estava de manhã lá, eu vi, olha o buraco, ele estava pequenininho, só tinha cedido mesmo a parte da praia. Quando anoiteceu, começou o povo gritar, eu parecia até o fim do mundo mesmo, sabe? Isso aí acontecendo. Aí saíram mandando, gritando assim, sai de dentro de casa, sai, tira seu documento. Eu disse, eu não posso tirar o documento porque não tem luz, como é que eu ia procurar meus documentos? E eles gritando com a pessoa, o corpo de bombeiro. Aí todo mundo saiu debaixo de chuva, saiu para procurar abrigo. Tinha gente que não queria dar abrigo para gente. Há quase um mês da tragédia, muitas famílias ainda estão vivendo em abrigos improvisados, como escolas e centros de referência de assistência social, dependendo de doações e da ação de voluntários. Tudo aqui é no horário certo, nada é fora do horário. Quando a gente precisa aqui, às vezes eles estão fechando a cozinha já para ir para casa arrumar, eles deixam de fechar a cozinha e vai fazer para a gente comer. Sem precisa, porque todo mundo aqui tem mão, né, para cozinhar, mas só que é uma cozinha e um fogão para um bocado de gente. Quando chega a roupa, a alimentação, eles dividem para as crianças e para os adultos. Não o lanche, né, mas roupa, negócio de material de limpeza, eles chegam lá chamando, ó, tá aqui para você, tá precisando de quê? A gente vai e fala. Aqui é todo mundo irmão. Se no momento assim que todo mundo se estressou, assim, de brigar um por uma coisa, outro por outra, foi porque assim, muita gente perdeu as casas, tem gente que não está dentro de casa. Isso aqui não é estrutura de criança, não. Aqui aqui é bom, mas a gente quer o aluguel da gente, para a gente poder sair daqui. Quando perguntada sobre o aluguel social aprovado pela Câmara Municipal de Natal, Milena se mostra incrédula. Eu vejo que eles estão falando muita mentira para o pessoal aqui, porque uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Já foi aprovado no papel, mas cadê? O Diálogo Plural de hoje quer saber se é possível prever desastres naturais e o que pode se fazer para reduzir esse risco. Para debater sobre o assunto, contamos com a presença do professor Pitágoras Bindê, do Departamento de Psicologia da UFRN, que é membro do projeto Mãe Luísa Sem Desastres, e com Ana Cristina Araújo, que é coordenadora do Sinteste RN. Bom dia, professor. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia. Professor, desastres e tragédias como essa, primeiro a gente poderia até colocar um ponto diferenciar. A chuva em si não se torna um desastre, não se torna uma tragédia. A chuva já se coloca um fenômeno natural. Mas para que ela se chegue a uma tragédia, depende de muitos fatores e aí a ação humana também interfere nisso. Com certeza. Inicialmente, temos que diferenciar esses conceitos, né? Um evento extremo, né, de origem natural, por exemplo, um excesso de chuvas, né? Chuvas são um fenômeno natural e mesmo em excesso. No entanto, quando isso atinge uma realidade, né, até esse momento nós vamos dizer assim, poderíamos chamar de uma tragédia da natureza, né, um evento extremo da natureza. Né? Isso podemos falar do ponto de vista, citar outros exemplos como os tremores, né, os sismos. Né? O sismo no deserto, por si só, é um fenômeno extremo da natureza. No entanto, quando esses fenômenos naturais atingem uma realidade social, ou seja, um cenário social, no caso, especificamente, do nosso ponto de discussão de hoje, Mãe Luísa, né, um excesso de chuvas em Mãe Luísa, naturalmente que nós teremos uma outra situação, ou seja, a partir daí nós temos, então, vamos dizer, o início de a formação ou o agravamento de um desastre, que podem, sim, ser agravados mais ainda agravados, pela continuidade de chuvas, que foi o exemplo de Mãe Luísa. Esse deslizamento de terra ali em Mãe Luísa, digamos que poderia ser previsível?
Bem, para nós falarmos de uma previsão, nós vamos ter que falar assim, a previsão em termos de aspectos, fenômenos climatológicos, né? Se nós podemos prever, né? No entanto, a questão de você conseguir trabalhar ali naquele espaço, né? Eu acho que temos que ver um pouco, fazer uma retrospectiva histórica, quer dizer, quando que aquele espaço começou a ser povoado, né? Eu acho que é essa a questão. A primeira intervenção, quando que houve essas intervenções humanas, né, como colocado, nesse espaço. Então, a partir daí, nós também podemos analisar que essa intervenção humana, desordenada, de uma forma desordenada, né, desordenada não no sentido da comunidade, mas no sentido da falta de fiscalização, da falta de um planejamento urbano, né, que então resulta nesse conglomerado. E, naturalmente, nós conhecemos a área, né? Natal, a população sabe que aquela região, em um determinado momento, a comunidade foi deslocada mais para cima, né? Para dar espaço à construção civil, né? Dos prédios, enfim, que estão hoje naquela área, que inclusive uma área nobre, uma área que naturalmente foi de um custo, um valor bem elevado, o maior metro quadrado de Natal. Então, aqui, falando desses prédios bonitos, chiques, que foram construídos ali, aí a gente pergunta, houve descaso do município na hora que liberou essa construção? Os interesses econômicos falaram mais alto do que o cuidado com a vida? Com certeza, eu diria o cuidado com a vida, mas o cuidado da organização da sociedade, né? O cuidado da vida, naturalmente, que todo gestor, ele enquanto pessoa, né? Todas aquelas pessoas desse aparato público, do poder público que entra, deve assumir a responsabilidade nesse momento, né? Essas pessoas, fisicamente, naturalmente, são todas pessoas que estão ali tentando fazer o seu melhor, né? Buscando preservar vidas. No entanto, enquanto a função enquanto gestor, pela falta de cuidado, né, dessa organização, vai resultar naturalmente, né, na maior vulnerabilidade, né, em relação à vida humana. Ou seja, se a Constituição Federal prevê no artigo 225 um cuidado, né, que o gestor público ele tem que ter um cuidado com o ambiente, a nossa Carta Magna prevê isso, né? Ele, naturalmente, que tem responsabilidade civil em relação a isso, né? Ele tem, sim, que ter esse cuidado, ele tem que se organizar, ele tem que ter planos de contingência, não somente no papel. Esses planos de contingência têm que ser, sim, criados, desenvolvidos juntamente com as populações mais vulneráveis. Não é só, em Natal não temos somente a área de Mãe Luísa, nós temos a Lagoa do Jacó, Lagoa Santarém, Lagoa São Conrado, entre outras inúmeras áreas, né, que pela falta de organização, pela falta de um planejamento, colhemos esse resultado. Bom, o Diálogo por Agora vai para um pequeno intervalo. Eu deixo uma pergunta já para o professor responder no próximo bloco. Já com esses desastres, geralmente quem aparece de primeiro, pelo menos um órgão municipal, se pensa logo na Defesa Civil. Então a gente vai explicar no próximo bloco como é que funciona a Defesa Civil e se realmente a Defesa Civil está preparada para atender não só a Mãe Luísa, mas todos esses outros pontos em que o professor se colocou agora neste bloco. Não sai daí, nós voltamos em 30 segundos. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre os desastres de Mãe Luísa e a redução dos riscos em desastres naturais, com o professor Pitágoras Bindé, que é membro do projeto Fortalecimento e Capacitação de Comunidades e Agentes Locais para a Redução de Riscos de Desastres Naturais, e Ana Cristina Araújo, que é coordenadora do Sinteste-RN. Professor, deixei um questionamento no bloco anterior sobre a questão da Defesa Civil, se realmente ela está preparada, ela é a primeira que chega, né, pelo menos se pensa nisso, e se ela está preparada não só para a Mãe Luísa, mas para todos aqueles lugares que o senhor citou. Bem, para isso a gente temos que falar da Lei 12.608, que é a lei que instituiu no país o sistema de proteção e defesa civil. Quer dizer, todo esse aparato público
que deve estar envolvido na situação de um desastre, que deve ser acionado, né? Isso tem as suas coordenadorias, né? Tanto os estaduais quanto as municipais. No nosso caso, nós temos, no Rio Grande do Norte, nós temos a Coordenação de Proteção e Defesa Civil Estadual. Temos também a municipal. No caso, a coordenação sempre fica a cargo, né, nessas situações extremas, sempre a nível local. Em função de quê? Porque são quem realmente conhece, quem está à fronte, né, de dar uma resposta no caso. Na situação da Defesa Civil Estadual, ela é uma espécie de uma articuladora, então, disso, né? Bem, frente a esses gestores públicos dessa situação extrema, nós temos também, por exemplo, a própria, citando como exemplo, a Cruz Vermelha, que é uma outra instituição que é acionada, e assim nós temos também as igrejas, que também, no caso de Mãe Luísa, estão ainda diretamente envolvidas, né? Inúmeros voluntários, enfim. Mas o que nós temos, a necessidade é de realmente que o gestor público ele tenha o cuidado, aqui falando tanto do ponto de vista da governadora quanto também o prefeito, né, nos sistemas de proteção e defesa civil. O cuidado que eu me refiro, por exemplo, né, uma certa descuido com a própria defesa civil estadual. Basta, para se certificar disso, basta ir ao local, na governadoria, para ver aonde que a Defesa Civil se encontra, Defesa Civil Estadual, né, que naturalmente carece de uma série de infraestrutura. Então, ela não tem realmente como responder à altura de um evento desses, né? Por sua vez, existe uma falta de comunicação entre essas instituições, né? Essa falta de comunicação, essa falta de interação, e nós sabemos que muitas vezes terminam, não estou dizendo que é o caso, mas terminam sendo como uma espécie de moeda de troca política em situações que temos diversos exemplos, né? Que a própria população sabe disso. Então, esse descuido, né? Esse descuido, esse cuidado com a coisa pública significa que é do povo, é nosso. Trato, né? público. O trato público. Então, isso naturalmente vem a agravar, vem a somar, né, essa falta de infraestrutura confrontado com uma situação extrema que necessita de uma resposta, né? Então, quando eu não posso responder, eu também vou colher esse efeito colateral, vamos chamar, né, da minha ação, tanto por ação quanto por omissão. Professor, a gente sabe que Natal tem um plano municipal de redução de risco, né? E a gente pergunta, e esse plano, ele realmente existe? Ele existe no papel, a gente sabe. As secretarias, elas atuam, elas fazem o trabalho dela, porque, pelo que a gente estudou aí, tem um mapeamento das áreas de risco em Natal. Aí a pergunta da gente e aí? Uma bela pergunta sua, né? Porque há 18 anos que eu estou aqui no Estado, eu venho me perguntando sobre isso. Porque nós temos realmente um primeiro registro aqui de planos de contingência, e aqui vamos deixar bem claro que esses planos apareceram dentro de um determinado contexto. O contexto se alterou, houve uma alteração, ou seja, naquela área, nessas áreas, a população foi crescendo, Natal foi se desenvolvendo de uma forma desordenada. Isso, então, como efeito colateral, representa uma inadequação do próprio plano. Vamos dizer que, por mais adequado que ele estivesse, ele não é mais, ele precisa de uma atualização. A ideia da proposta do projeto anteriormente citado, né, que nós estamos levando, envolve todas essas instituições. Nós, há 3 semanas antes da tragédia de Mãe Luísa, nós estávamos trabalhando com esses atores todos que apareceram nesse cenário em Mãe Luísa.
justamente o quê? Cobrando, né, da própria universidade e também como parte desse aparato que tem responsabilidade de dar uma resposta, de trabalhar a prevenção, não somente ficar dando resposta, mas a prevenção, responder e a própria construção. Então, professor, eu dei aula em Mãe Luísa na década de 90. E a população de Mãe Luísa, assim, ela era politizada no sentido da especulação imobiliária. Nessa época, eu lembro muito que as imobiliárias as construtoras queriam construir lá. E eles eram preparados, eles sabiam que não deveriam vender as suas casinhas, que aquilo dali ia trazer um prejuízo, não só social para eles, como também esses prédios, supostamente que seriam construídos, ia trazer o prejuízo ambiental. E assim, a gente fica pensando, meu Deus do céu. E foi falado, na década de 90 já falava disso, 2000 falava, chegou nessa última década, aí agora parece que Mãe Luísa deve ter inchado, porque chove Natal de vez em quando, essa quantidade. E parece que agora, eu saí de Mãe Luísa, né? Não sei a realidade total, mas assim, parece que deve ter inchado e agora realmente a população ela corre risco não só de perder o bem dela, mas ela corre risco de vida, porque as construções lá, as casinhas dela, não sei, eu pergunto. Esse projeto está trabalhando com a população no sentido de prevenção? Sim, a ideia de trabalhar com Mãe Luísa foi justamente de cobrar desse aparato público, do gestor público, né? Cobrar, por isso a necessidade do Ministério Público também está unido, né? Vinculado ao projeto, porque não basta promessas, boa vontade, tem que ser cobrado sim, isso o Ministério Público tem que estar atento, né? Necessidade de cobrar talvez também, como já está sendo feito judicialmente, né? Então, há sim a necessidade. A questão da prevenção, como eu estava falando, nós há 3 semanas anterior à tragédia, né, estávamos numa reunião no Parque da Cidade, trabalhando uma reunião especificamente sobre uma simulação em Mãe Luísa, e houve, então, o apelo, vamos dizer, da Defesa Civil Municipal, da estadual, né, de todos os atores que estavam lá presentes, que são esses atores desse aparato público, do gestor público, e então houve uma necessidade de não fazer uma simulação, porque a simulação é um test drive do plano de contingência, e como não há um plano de contingência fidedigno, né? Então, como que vamos fazer? Então, os gestores, inclusive, colocaram isso como sendo uma função. Então, a universidade vai fazer isso. Eu deixei muito claro que nós não vamos fazer esse plano. Essa é uma responsabilidade, sim, do gestor público, né? Juntamente o quê? Então, nós acionamos a comunidade. Mãe Luísa realmente está dando um exemplo muito grande, né? De aquilo não ser invadido todo pela construção civil, nada contra, mas de uma forma desordenada, nada contra esse segmento, mas desde que tenha esse cuidado com essa responsabilidade com a vida humana. Se nós pegarmos agora, há uma discussão, a Mãe Luísa, nós estamos nos encontrando semanalmente com a comunidade, que é cobrando justamente do gestor público o dever de casa dele, né? Então, até que ponto, o que ele fez de fato? Porque nós temos uma seguinte situação. Imagine, você tem a questão das escadarias, por exemplo, de Mãe Luísa. As escadarias de Mãe Luísa serviam também como um caminho de escoamento da água, né? Aquilo não existe mais, aquilo está danificado, né? Então, vamos reconstruir aquilo, dito pelos engenheiros da CAERN, né, que não é possível, da Prefeitura, fazer devido à construção da época, permitia a construção daquela forma. Professor, hoje em dia, não mais. Só um pequeno intervalo para a gente, que a gente terminou esse segundo bloco. A gente pode continuar esse assunto sobre a relação de que se construir, o que se não construir ali, qual é a situação, digamos ali, o que se pode fazer por aquilo, e um trabalho mais um pouquinho
sobre o trabalho do projeto, se é um trabalho multidisciplinar, quem são os atores envolvidos, aqueles que estão ali para dar o suporte àquela população. Nós voltamos em 30 segundos. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o deslizamento em Mãe Luísa e a redução de risco em desastres naturais. Contamos com a presença do professor Pitágoras Bindé, que é membro do projeto que está sendo desenvolvido com as vítimas dessa catástrofe e com a coordenadora do Sinteste RN, Ana Cristina. Professor, o senhor poderia até rapidamente encerrar o pensamento no bloco anterior sobre a questão que a CAERN disse que não era possível construir e sobre o projeto que vocês estão desenvolvendo lá e como é que essa equipe multidisciplinar que está atuando na área. Isso está me referindo da engenheiro da CAERN e os engenheiros da Prefeitura em audiência pública que houve agora recentemente, semana passada na Câmara. Se não é possível mais reconstruir hoje, em função da lei de acessibilidade, por exemplo, não é mais possível construir aquelas escadarias daquela forma, porque teria que ser, de acordo com a nova lei, teria que ser essas escadarias ocupariam uma grande área de residências, ou seja, ela não é mais possível fazer. Para fazer as indenizações, as construções, né? Isso é necessário ter, as casas têm uma escritura pública, né? No caso, há uma área que não tem, a maioria dos moradores não tem, ou seja, não é possível, teoricamente, então, se voltar a morar lá, né? Inclusive uma área de zona de proteção ambiental. Então, o que vai se fazer com essas pessoas? Então, a ideia do projeto é, através desses atores que estão, como falei, diretamente envolvidos, que estão pela lei 12.608, eles são obrigados a estar, eles estão envolvidos, é a função deles, a atividade laboral deles é essa. Eles não têm esse plano de contingência, porque ele atualizado, ele está desatualizado. A ideia do projeto é atualizar esses dados, desse mapeamento de risco, né? E trabalhar planos de contingência. Por que a necessidade de planos de contingência? E simulá-los, fazer simulação. Por quê? Nós estamos tratando essa tragédia hoje, né? E esse é o nosso maior desastre, tratando essa tragédia de hoje como se as questões climáticas estariam estanques, resolvido, não vai mais chover. Não vai mais chover. No entanto, nós já temos todo o que já temos em Mãe Luísa, todo esse cenário, e nós não terminamos o inverno. O inverno aqui significa chuvas. Portanto, nós estamos ainda muito vulneráveis, né? Nós estamos, assim, uma espécie de aprendiz de feiticeiro, né? Lidando com um grande feitiço, que pode virar contra nós mesmos. Ou seja, se nós não nos organizarmos, e aí a importância da comunidade, Mãe Luísa está, sim, dando exemplo, né, de organização, exigindo, sim, do gestor público, né, não somente essa organização na época da Copa do Mundo, para a FanFest, FIFA FanFest, né, e seus derivados, mas que tenha, sim, né, a responsabilidade no dia a dia do cidadão. Professor, essa equipe multidisciplinar do projeto, quem é que está atuando no projeto? Certo. Nós temos pessoal da psicologia, né? No caso, temos pessoal da enfermagem, temos pessoal da engenharia de produção, de comunicação. Agregar isso na parte da universidade, né? Desse projeto específico. Agregado a nós está também a Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil Estadual, a Cruz Vermelha, Guarda Municipal, né? As Forças Armadas também. Quer dizer, são esses, a SAMU, né? Tanto Natal quanto Metropolitano. Ou seja, esse aparato é o que entra em ação, né? E junto também a comunidade, as igrejas, né? Os partidos políticos com as suas também, o seu trabalho de base, também existe isso, associações do bairro, Mãe Luísa tem associações, né, de moradores. Então, nós estamos, sim, tentando, né, um esforço que o resultado disso vai ser um plano de contingência, porque no momento nós não temos como evitar isso,
né? Não temos como evitar que não vai mais ocorrer chuvas, mas nós podemos sim nos preparar para, na eventualidade da ocorrência, nós saibamos o que fazer, saber para onde ir e o aparato público, ele sabe, ele já tenha abrigos, né? Já sabe quem vai fazer esse transporte, para onde irão, para onde virão as doações. Por exemplo, questões das doações, né? Nós temos um problema de gerenciamento das doações. Temos excesso de alguma coisa, faltas de outra. Né? Então, por quê? Por uma falta de gerenciamento. Existe um software da Organização Pan-Americana de Saúde, chamado SUMA, que faz o gerenciamento disso, já foi testado em diversas situações de catástrofe. A Defesa Civil Municipal e Estadual, Secretaria Centas, Secretaria de Saúde, Cruz Vermelha, a própria universidade, poucos têm conhecimento desse software, que é disponível gratuitamente. E nós temos, por exemplo, já cursos feitos em Mãe Luísa pela própria Defesa Civil, capacitando agentes de proteção e defesa civil. Nós temos em Mãe Luísa cerca de 40 a 50 integrantes da comunidade que fizeram esses cursos em outras gestões. Por que que eles não poderiam ser acionados também, né, como de uma forma preventiva, não somente dando resposta, porque nós estaremos sempre correndo atrás do prejuízo, e nós estamos, sim, num grande prejuízo, nós estamos numa vulnerabilidade muito grande, o risco zero não existe, nem a garantia 100% que estamos protegidos. Logo, né, temos que fazer o dever de casa. O projeto Mãe Luísa Sem Desastre. O que é o projeto? Como é que ele surgiu? Como é que a gente faz para participar? Bem, Mãe Luísa Sem Desastre, inclusive o sem desastre está entre parênteses, porque nós não temos como evitar fenômenos da natureza, né? Inclusive pelo agravamento, aqui já falamos de diversas ações humanas, né? Mas ele tem por objetivo desenvolver junto com a comunidade e os gestores públicos, né, planos de contingência. Planos de contingência nada mais são do que planos para prevenção, planos preventivos para a proteção, né, humana, da vida humana, a vida humana dessa comunidade. No desenvolver desse projeto, nós temos diversos atores, né, pessoas também foram se agregando. No caso, uma forma de participar é nos procurando na universidade ou mesmo junto à comunidade onde estamos presentes, juntamente às quartas-feiras, nas reuniões com a comunidade. Quem tem maior interesse pode vir, sim, nas quartas-feiras no centro de moradores de Mãe Luísa, onde estão ocorrendo essas reuniões com a comunidade. Professor Pitágoras Bindé, que é professor do Departamento de Psicologia e membro do projeto Mãe Luísa Sem Desastre, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Obrigado também. Ana Cristina, que é coordenadora de finanças do Sinteste, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.